Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar mais um edital, mas dessa feita é edital de procurador legislativo. É o edital de procurador da Câmara Municipal de Petrolina. Nós tivemos recentemente um concurso extremamente interessante, que foi o concurso de procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Lá nós tivemos um edital bem interessante, um cargo que paga muito bem e o concurso foi muito disputado. As procuradorias do Legislativo, elas são procuradorias que existem e que são extremamente importantes na configuração desse poder. Nós sabemos que o Poder Legislativo, ou seja, que a Câmara Municipal, que a Assembleia Legislativa, que o Congresso Nacional, não possuem personalidade jurídica própria. Elas integram a estrutura do ente, neste caso, sob o qual estão inseridos, ou a partir da estrutura administrativa do ente que estão ligados. Ou seja, a Câmara Municipal se vincula ao município, a Assembleia Legislativa se vincula à personalidade jurídica do Estado e o Congresso Nacional se vincula à personalidade jurídica da União. Os órgãos do Poder Legislativo, que representam o Poder Legislativo, não possuem personalidade jurídica própria. Então, obrigatoriamente, eles não possuem capacidade de estar em juízo enquanto pessoas jurídicas autônomas. Não existe capacidade jurídica para atuar de forma autônoma em juízo. Contudo, existe uma exceção a isso. Nós temos pela jurisprudência do STJ que a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, elas podem atuar de forma autônoma no processo e aí por meio da sua própria procuradoria, todas as vezes que tiverem a necessidade de defender a sua autonomia e independência enquanto poder legislativo ou prerrogativas constitucionais. Nessas situações, o STJ diz que Câmara Municipal e Assembleia Legislativa não possuem personalidade jurídica, mas possuem personalidade judiciária e podem atuar no processo de forma autônoma. Mas isso precisa ser demonstrado no processo efetivamente. Se, por outro lado, a discussão envolve questões que não estão ligadas à própria autonomia do Poder Legislativo, à defesa das atribuições, à sua independência, então nós entramos na representação ordinária, ou seja, trata-se de órgão do município cuja representação se dá por meio da Procuradoria Municipal, no caso da Câmara Municipal. No caso da Assembleia Legislativa, trata-se de órgão do Estado cuja representação judicial se dá por meio da PGE, e no que diz respeito ao Congresso Nacional, os atos que não estão dentro da defesa das atribuições são, nesse caso específico, analisados e representados judicialmente pela Advocacia Geral da União nos processos que envolvam atos dos órgãos do Poder Legislativo Federal, no caso Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Dentro dessa conjuntura, as procuradorias legislativas, elas possuem uma função específica de assessoramento jurídico aos membros da Câmara Municipal, no caso estamos tratando da Câmara Municipal de Petrolina, tanto ao deputado, ou melhor, ao vereador presidente da Câmara Municipal, quanto aos vereadores da Casa, e as procuradorias das Assembleias Legislativas prestam assessoramento jurídico ao deputado presidente da Assembleia, bem como aos deputados estaduais que compõem ali o Poder Legislativo do Estado. Então, assessoramento jurídico, ou seja, atividade consultiva, é bastante presente nas procuradorias legislativas. Mas, como disse, é possível a atuação no processo todas as vezes em que for necessário a defesa de prerrogativas, a defesa da independência e da autonomia do Poder Legislativo, quando isso está ameaçado por ato do próprio Poder Judiciário ou ato do Poder Executivo. Nós temos uma atuação autônoma, no caso da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa, e se isso for no processo, se dá obrigatoriamente através da sua procuradoria. Então tenha muito cuidado, porque a peça jurídica pode envolver uma apelação, uma contestação na defesa de atribuição. Tenha bastante cuidado. No que diz respeito à prova, ela vai ser aplicada no dia 2 de junho. A IDIB é a organizadora. Essa organizadora tem basicamente a feitura de provas objetivas retiradas da legislação ou de conceitos jurídicos simples. Não existe prática jurídica como exigência nesse edital. O direito subjetivo existe para quem passar em primeiro lugar, haja vista que nós temos uma única vaga, mais 5 vagas de cadastro de reserva. Para 30 horas semanais de trabalho se paga R$ 4.700, que é uma remuneração que está aí na média do que as procuradorias pequenas municipais pagam, e nós estamos diante de uma procuradoria de legislativo, ou seja, de Câmara Municipal, então espera-se estar nesse mesmo patamar.
Em termos de prova, você tem 4 horas para responder prova objetiva e subjetiva, que vão acontecer no mesmo dia e no mesmo turno. À tarde, você vai ter 4 horas para responder 40 questões objetivas A, B, C, D, e você vai ter, dentro das 4 horas, a necessidade de responder uma prova subjetiva com uma peça jurídica, mas sobre a prova subjetiva falo sobre ela já já. Na prova objetiva, você tem 40 questões que valem no máximo 60 pontos. Português, 10 questões com peso 1, mas você precisa acertar 5, ou seja, existem cortes, subcortes dentro das disciplinas. Informática, você tem 10 questões, peso 1, e que você também precisa acertar no mínimo 5. Conhecimentos específicos, você tem 20 questões com peso 2, você tem que acertar no mínimo 10 questões para poder passar no subcorte dos conhecimentos de cada disciplina, ou seja, português, informática e as disciplinas jurídicas. Prova objetiva, 60 pontos. Professor, qual a importância dessa prova objetiva? Total. Imagino que quem vai se dar bem no concurso para procurador legislativo tem que fazer uma excelente prova objetiva, porque a maior quantidade de pontos do edital está distribuída aqui na prova objetiva. Só para você ter ideia, o edital inteiro distribui 92 pontos em jogo, e aí 60 deles estão justamente na prova objetiva. Português, 10 questões, informática, 10, tem que acertar no mínimo 5 em cada. Conhecimentos específicos, 20 questões, você precisa aí acertar metade, mas tem peso 2. Então você tem 40 pontos de conhecimentos específicos em jogo, 10 pontos de informática em jogo, 10 pontos de português em jogo, 60 pontos em jogo na prova objetiva. O conteúdo específico, ou seja, as disciplinas jurídicas, nós temos a cobrança de administrativo, civil, constitucional, previdenciário, financeiro, tributário, processo civil, ambiental, urbanístico e legislação municipal. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro é o núcleo duro dos conteúdos que caem nos concursos da advocacia pública como um todo. Então não é diferente aqui. Nós temos 50% das disciplinas no núcleo duro: constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Aí você tem civil, que normalmente cai. A surpresa talvez seja aqui previdenciário, que é uma disciplina que não é muito cobrada nos concursos da advocacia pública municipal, mas que de vez em quando cai. Nessa aqui, procurador legislativo da Câmara Municipal de Petrolina está previsto. Temos também, nesse caso, ambiental e urbanístico, que normalmente cai para os concursos de procuradoria municipal, e legislação municipal, que é um tópico pequeno no edital, mas que possui legislação local e que eu acredito daqui sairão algumas questões interessantes da prova, haja vista que, como disse, a IDIB ela tem uma característica de cobrar nas suas provas objetivas legislação, basicamente conceitos jurídicos mais simples. Então, para estudar para essa prova objetiva você tem muito tempo, estamos no dia 27 de março, a prova é dia 2 de junho, e você tem aí alguns pontos importantes para estudar no decorrer dessas 10 disciplinas. Na verdade são 9 disciplinas e um tópico de legislação municipal, haja vista que a prova objetiva é justamente aquela que comporta o maior número de pontos em jogo no edital. Preste bastante atenção, porque aqui português e informática vão fazer diferença nesse concurso. E te digo isso por quê? Porque a prova subjetiva ela só vale 20 pontos. E se você analisar, 20 pontos, português e informática, as duas valem os mesmos 20 pontos. Não existe média ponderada no que diz respeito à nota final do edital, então você tem os pontos inteiros das provas sendo somados. 60 pontos na prova objetiva, 20 pontos na prova subjetiva, mais 12 de títulos, nós vamos ver daqui a pouco. Então, somando português e informática, você tem o somatório aí da situação de pontos da prova subjetiva. Agora, na prova subjetiva, você tem que se garantir pelo menos com 50%, porque é o corte da prova. Vamos à prova subjetiva. É uma peça jurídica. Preste bastante atenção, porque aqui pode ser tanto uma peça processual, no caso apelação, contestação, dentro daquela atuação autônoma que eu falei para os senhores e senhoras, ou pode ser um parecer, ou pode ser uma peça jurídica que é assessoramento jurídico, que são as informações de mandado de segurança, quando, por exemplo, chegar um mandado de segurança contra ato do presidente da Câmara Municipal de Petrolina, você pode ser chamado, enquanto procurador, a organizar as informações a serem prestadas ao juízo nos termos da Lei de Mandado de Segurança. Essa prova subjetiva tem 150 linhas para que você possa entregar a resposta ao examinador. Não cai questão subjetiva, mas pode cair uma peça ou um parecer. Não tem consulta, vale 20 pontos, e tudo que está no conteúdo programático do concurso pode ser cobrado na segunda fase,
com corte de 50%. Então, se você acertar português e informática e fechar essas provas, você já garante 20 pontos, que seriam os 20 pontos da prova subjetiva. Mas isso não te dá o direito de não estudar para a prova subjetiva, porque você tem que garantir aqui pelo menos 10 pontos, porque o corte dessa prova é 50%. Os títulos, nesse caso, somam 12 pontos no máximo. Você tem 60 pontos de prova objetiva, 20 de subjetiva, 12 de títulos. Somando tudo aí, você tem 92 pontos em jogo. Especialização, 0,25 pontos por especialização. Você pode somar 4 e chegar a 1 ponto. Mestrado, 1 ponto por mestrado, você pode somar 2 e chegar a 2 pontos. Doutorado, 2 pontos, só vale um doutorado. E experiência profissional por ano de exercício, cada ano vale 1 ponto e você pode chegar no máximo a 7. Então, 12 pontos de título, 20 pontos de prova subjetiva, 60 pontos de prova objetiva. A nota final do concurso é o somatório inteiro dessas notas, ou seja, 92 pontos em jogo, 60 objetivo, 20 subjetivo e 12 títulos. O concurso é um concurso básico em relação àquilo que a gente acompanha dos editais que estão sendo publicados para procurador municipal. A parte de português e informática são questões que envolvem disciplinas não jurídicas que a gente tem visto, tem sido cobrado nos concursos de procuradoria municipal. Aqui, essa parte, me parece, vai ser crucial, justamente porque elas representam no somatório a mesma nota da prova subjetiva. Você tem que ter o cuidado aqui, porque eu acredito que o mínimo de corte, de subcorte nessas disciplinas vai fazer muita diferença. Então você pode fechar a prova de informática e de conhecimento jurídico, mas se você acertou 4 de português, você está fora. Então tem que ter o cuidado para acertar o mínimo de cada um dos conhecimentos, ou seja, 50% ou 5 questões de português, 5 de informática, 10 de conhecimentos específicos. Você não pode cair em nenhum corte desse, subcortes dentro da prova objetiva. E no que diz respeito à prova subjetiva, você tem que garantir pelo menos 50% da prova, ou seja, da peça jurídica, que pode ser uma peça de atuação autônoma ou pode ser informações e mandado de segurança. Eu ministrei curso de segunda fase para a Assembleia Legislativa de Goiás, procurador, e tive a felicidade de acertar entre as minhas apostas aquilo que foi cobrado na segunda fase. Lá foi informações e mandado de segurança. Aqui, imagino que informações e mandado de segurança pode ser uma peça extremamente relevante ou principalmente um parecer. Mas digo e repito, pode cair apelação, contestação, pode cair para que você ingresse com a ação em nome da Câmara Municipal, desde que esteja dentro da hipótese jurisprudencial de defesa das atribuições, independência e autonomia do Poder Legislativo, sob pena da representação de qualquer outro interesse se dá por meio da Procuradoria Municipal, porque aí envolveria a personalidade jurídica do município, uma vez que a Assembleia, ou melhor, a Câmara Municipal de Petrolina não tem personalidade jurídica própria. Edital bastante básico em relação ao que a gente vê por aí de procuradorias municipais, mas mais uma oportunidade para quem estuda para advocacia pública. No conteúdo programático não tem nada absolutamente de estranho, são disciplinas que as pessoas estão razoavelmente acostumadas a estudar, inclusive com ambiental e urbanístico. Eu daria um foco principal ao estudo da legislação e do conceitos jurídicos básicos e, nesse caso específico, tentaria dar uma leitura em todas as leis principais do edital, porque você tem muito conteúdo para pouca questão. Então, se você pegar aí, são 10 disciplinas, 9 mais legislação municipal e 20 questões de conhecimentos específicos, daria 2 questões por disciplina. Obrigatoriamente constitucional, administrativo, processo civil, cai mais de 2 questões, cai 3, 4. Então, você vai ter aí conteúdo programático que vai ser cobrado apenas uma questão. Vamos dizer que caia uma questão do previdenciário. Então, você precisa avaliar, de acordo com aquilo que você já conhece, ou seja, do que você tem de conhecimento acumulado, se vale a pena investir em previdenciário quando de repente vai estar lá no edital apenas uma questão para você, que de repente no próprio chute você vai lá e acerta. Então, as estratégias de cada um vai depender muito do conhecimento acumulado que você já tem em relação a esse conteúdo programático. É um edital relativamente bacana, então acredito que pode despertar aí o interesse de muita gente, principalmente do pessoal do Nordeste, para que possam se submeter a esse concurso e, quem sabe, utilizá-lo como trampolim para voos maiores. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.